Agora vai. Fala galera, estamos começando mais um Resenhas de Negócios. Negócios Amazônicos, esqueci de falar de novo. Esse podcast foi criado diretamente da região amazônica para ajudar você a desenvolver sua marca, sua empresa, seu negócio, seu comércio, seu circo e o que mais você possa imaginar. Eu sou Aldo Melo, sou consultor de marketing e ao meu lado eu tenho o meu sócio, Paulo Lisboa. Toda vez ele faz essa impostação assim, Paulo Lisboa. Fico imaginando, o pessoal deve achar que ele é especial, Paulo, coisa assim, Paulo, né? né? É, do nada. Maravilha, Paulo. Bora, que hoje a gente vai ter uma conversa rápida no episódio especial, fora do comum, com a pessoa mais fora do comum ainda, no bom sentido, por favor. Nós temos hoje a presença do Massoud Badra, que ele é consultor de estratégias para negócios. Seja muito bem-vindo, Massoud. É uma satisfação estar aqui, Paulo. Paulo e Aldo, né, nessa ordem. Eu olhei primeiro para ele, mas eu falei olhando para o outro, só para confundir. Porque essa Ronaldinho é a Gaúcho, estratégia, né? Já a fica gente vai para a estratégia. esquerda e dribla e entra pela direita. Mas é uma satisfação estar aqui. Primeiro, parabenizar pela iniciativa e saber que isso é o que a gente acredita que leva ao crescimento e à ampliação do empreendedorismo, que é uma das bandeiras que a gente acredita e sabe que é o caminho para realmente enriquecer um estado, ampliar os negócios, a visão das pessoas que têm, às vezes, aquele medo de dar o passo à frente. Eu acho que esse tipo de ação é fabulosa. Parabenizo muito a iniciativa e digo que eu tenho admiração para esse trabalho. Maravilha. Obrigado. E eu quero lembrar você que nossos patrocinadores tradicionais estão aqui embaixo na descrição, mas estamos também diretamente do New João Dônia. Eu preciso sempre lembrar disso. Eu coloco na TV para poder lembrar e eu só esqueço. Só lembro quando aparece aqui para mim. Maravilha? Massoud, antes da gente iniciar, quer dizer, já iniciando, antes da gente chegar no contexto de consultor de marketing, de como você ajuda as empresas, o trabalho que você já tem feito, cases interessantes, a gente precisa entender quem é Massoud e como é que ele chegou nisso. Muito boa pergunta. Primeiro eu gosto de falar que eu trabalho com muito humor, com muita alegria, porque eu gosto do que eu faço. Tenho um prazer tremendo. Tem gente que acha que isso é um trabalho, é sempre algo tenso. Não, eu entendo que é algo que nos dá prazer. E isso é importante quando você está decidindo o que você quer investir seu tempo. Porque investir o dinheiro você vai ter retorno, e investir o tempo é um pouco mais complexo. São alguns jargões que eu uso, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, faça alguma coisa quando você for empreender que você tenha prazer. É que você goste, porque aí você vai estar passando a sua vida de maneira agradável. Se você só estiver pensando em enriquecer, você vai ver que é mais trabalhoso. Mas vamos lá. Eu sou natural de Guajará-Mirim, Rondônia, filho de rondonienses. Meu pai é nascido em Costa Marques, quando não existia o território de Rondônia ainda, o território do Guaporé. Minha mãe nasceu em Guajará-Mirim também, quando Guajará-Mirim fazia parte do Amazonas e o Costa Marques fazia parte de Mato Grosso. Então, sou filho de filhos da terra. Meus avós imigrantes, um do Rio Grande do Norte e o outro do Líbano. E eu tenho esse nome por ser o nome do meu avô. Minha família é empreendedora, toda ela. Meu avô veio para cá e trabalhou no ciclo da borracha, no ciclo da castanha. Meus tios foram nesse caminho e alguns seguiram a vida pública. Minha família, por parte de mãe, também é empreendedora, mas os meus tios, por parte de pai, os tios também se mantêm nisso. E meus irmãos também são empreendedores. Então eu acredito que esse é o único caminho de enriquecer. E me graduei no Rio de Janeiro, porque aqui em Porto Velho, na minha época, não tinham muitas faculdades, estava começando ainda a unir, e eu fui estudar fora e passei 15 anos fora daqui, onde trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei no setor financeiro, no setor de telecomunicações, e onde tive a oportunidade de aprender muito com metodologias de trabalho. E a coisa que eu mais falo, quando você trabalha dentro de uma organização, se ela não for do país que você está de origem, ela traz muita tecnologia. E tecnologia não entenda como questões de informática, não. Tecnologia são modos de fazer, são processos internos, são mecânicas de gestão com as pessoas, de reconhecimento, de hierarquia. E eu tive a oportunidade de trabalhar num mercado muito competitivo, né? Quando teve a privatização do setor de telecomunicações, eu entrei, recém-formado, vindo do setor financeiro, que eu já estava 1 ano e meio, trabalhava num banco que chama Private Bank, num banco específico para investidores de alto valor do Rio, e fui convidado. E andei um pouco esse Brasil,
em várias áreas, atuando dentro do mundo telecom em várias áreas. Dentre elas, eu trabalhei com planejamento estratégico, com vendas, com marketing, marketing produto, marketing serviço, marketing trade, né, de ações em pontos de venda, em vendas especificamente como gestor de canais indiretos, canais diretos, em televendas, em call center. Então eu tive a oportunidade de andar dentro de toda a indústria de telecomunicações, em várias posições e em várias empresas. TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom e alguns fabricantes também, Pantec, Grupo LG, Grupo Samsung. Isso me trouxe de volta para cá, trazendo um pouco, Aldo e Paulo, do que eu aprendi. Trazendo, tive lojas aqui, e nessas lojas eu tive muito êxito também nelas, depois as vendi, sempre trazendo essa tecnologia de gestão, de forma de ver a ação do comércio, do negócio em si. Então, no momento que eu optei em ser consultor, eu fui para um flanco de consultoria na área jurídica, para escritório de advocacia, depois eu entrei na área de clínicas, e eu venho entrando hoje em diversos negócios, ajudando os empresários e empreendedores a alcançar resultados de maneira mais rápida, mais racional, a reposicionar. E isso é uma via de mão dupla. Tanto eu aprendo muito, como troco a experiência que eu tive e aprendizado nessas tecnologias que eu falei com você. E como é que você enxerga esse mercado, ou pelo menos aqui, o local, em relação à visão que você teve de fora, toda a bagagem que você teve de fora? Você teve algum tipo de dificuldade? Você consegue aplicar todas as metodologias naturalmente? As pessoas aqui são mais resistentes ou menos resistentes? São tipos de negócio. A gente, naturalmente, quando você vem de uma empresa, de uma multinacional ou de uma SA, é menos personalizado a gestão. E você tem mais ferramentas, e você tem mais recursos. Então, quando você vem para um mercado menor, como é Rondônia, que tem menos SA, as empresas elas têm naturalmente uma formação familiar, elas são menores, elas têm um processo de crescimento, às vezes, muito embrionário, as outras têm uma maturidade maior. Então, esse é o grande ponto, você calibrar as ferramentas que você tem e você sabe que existem para cada tipo de negócio, para o tamanho que ele está e para a maturidade de quem está tocando ele, para o empreendedor. Existem empreendedores, Paulo, que tem uma vertente mais de gestor, que ele gosta de tocar a parte humana dele, quer desenvolver e treinar pessoas. Existe aquele gestor, Aldo, que é mais comercial, que ele está preocupado na entrega, no produto, no serviço que é prestado, e arrebenta o time, e remonta o time, e o outro cuida do time, mas a entrega, ele é muito passivo, ele deixa que a entrega perca um pouco da qualidade. Então a gente procura calibrar isso e usar as ferramentas de acordo com a maturidade que está o negócio. E muitas vezes posicionar, dar foco. Eu acho que é o que eu mais tenho tido êxito. Quando o empreendedor está numa determinada posição e ele olha para muitos lados, porque Rondônia é fabuloso. Porque Rondônia a gente tem o nosso mercado interno e a gente tem a oportunidade de exportar. E dependendo do tamanho, você fica numa decisão. Olha, eu vou olhar mais para dentro, mais para fora, eu cuido só disso, eu posso pegar mais coisas. Então a gente sempre costuma orientar a dar foco, né? E fazer um planejamento em que você tenha etapas e entregas e mensure. E aí tem as frases clássicas que eu gosto do Falcone, né? Que o que você consegue medir e contar, você consegue gerenciar. Então eu entro sempre nessa ideia, quanto você faz, como você faz, quanto custa, e com algumas ferramentas de fácil utilização. E a inovação, que não está literalmente ligada à tecnologia, a inovação que está ligada à forma de fazer e às pessoas, ao envolvimento e engajamento das pessoas. Eu acredito que é um pouquinho disso. Perfeito, perfeito. Já que você pegou a palavra, pode ir, cara. Não, Senão eu fico só eu perguntando aqui. É interessante isso que você falou. Quando a gente vai fazer também consultorias e assessorias com empresas, a gente sempre começa por quem é o seu ICP, quem é o seu cliente ideal, né? Então, muitas vezes, o dono do negócio, desses perfis que você falou, às vezes ele está mais focado no produto, na empresa, no time, e esquece de olhar o cliente, né? Esquece aquela famosa temática do customer centric, né? Então, é algo que a gente sempre começa conversando com o cliente. Tá, quem é o perfil de cliente ideal? E entra muito nisso que você falou de direcionar esse esforço, né? Quem é o meu cliente, o que é que ele precisa, qual é a dor dele e o desejo, né?
essa mecânica não é foco nem no cliente, é o foco do cliente, né? Porque que o cliente está esperando de mim, essa jornada do cliente, como é que ele entra no meu negócio, quais são os canais de contato, como eu estou registrando isso, se todos aqueles que estão tendo contato com o cliente estão devidamente preparados para isso. Eu treino muito atendimento, qualidade no atendimento, canais de atendimento. Se você não tem um canal que você tem plena gestão, ter mais atenção para ele. Então, isso tudo são pontos que a gente traz de história. E lembrando também que, como a gente algumas vezes tem um mercado com poucas opções, dependendo de quem é o negócio que você está atuando, você fala, olha, você não precisa preocupar muito agora não, talvez você seja o único fornecedor, então, ou alguém aqui está executando o serviço ou o produto, mas você tem que se preparar que se entrar um concorrente, ele vai te fazer melhorar. Exato. E eu tenho falado muito isso em todos os negócios que eu percebo que há uma liderança tranquila, falo, você precisa de um concorrente, não porque você vai ficar ruim agora, não, porque ele vai te fazer melhorar. E o concorrente é esse cara. O mercado mais competitivo, ele gera profissionais melhores. Isso é a primazia do livre mercado, né? E a parte mais legal, eu sempre digo que quando entra um concorrente, normalmente o empresário fala, isso chama a gente. Quando entrou um cara novo, eu entro muito nessa situação. Entrou um cara novo. Tem um caso bem legal aqui de uma determinada empresa da área de tecnologia, daqui, que vende tecnologia, e entrou uma empresa externa grande para cá, vendendo com preços melhores, né? Ele falou, e agora? E agora, quem é daqui? Vamos trabalhar o que a gente tem. O quê? Você, o seu nome. Você não está aparecendo muito junto com a sua empresa. Vamos botar você aqui mais próximo. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer isso. Como ele é uma empresa muito grande, ele não consegue ter o dono aqui dentro. Perfeito. Então vamos mostrar que aqui tem dono. Vamos mostrar que teu cliente tem teu número na agenda. E o outro não tem. Aí o cara falou, isso é um diferencial. E isso daí não tem nada a ver com preço, tem a ver com valor. Uhum. E isso às vezes parece óbvio. Mas quando tem esse cenário. E aí é a máxima da venda, que isso a gente, no ramo de bebida, minha família é do ramo de bebida. A gente tem o Guaraná Parecis, que é de Rondônia, conhece, 51 anos. Somos o CNPJ ativo entre os 3 ou 4 mais antigos de Rondônia. Caramba. Minha mãe pegou a marca e cresceu. É uma mulher empreendedora, agora que a gente está na Semana da Mulher. É um parabéns e um orgulho muito grande que a gente tem da mulher, que há 50 anos... Hoje, para uma mulher empreender já não é fácil, eu imagino há 50 anos atrás, quando ela resolveu tocar esse negócio. Claro, teve a ajuda do meu pai, dos meus tios em alguns momentos, mas ela foi a grande decisora. E tem uma pesquisa que colocaram uma máquina de refrigerante, já existia uma máquina de refrigerante em determinado ponto. E áudio que fala é muito, viu? Oxi, o tempo é seu. E nesse ponto, essa máquina ela vendia em torno de 50 a 60 refrigerantes dia. E aí, na semana, vários meses assim, a concorrente botou uma máquina do lado. A primeira coisa que o cara da outra máquina falou, meu Deus, vai dividir minha venda ao meio, vai ficar ruim para nós dois. Tentou convencer o outro cara a colocar em outro ponto. Esse cara, eu vendo 60 aqui, não vai vender 30, eu vou vender 30. Ou pior, eu vendo 50 e tu vende 10. Sai daqui. E aí é o fenômeno da concorrência. Meses depois, ambos vendendo mais de 100. Porque ali virou um ponto de referência para beber o refrigerante. Uhum. De consumo. E aí e isso acontece naturalmente. Se você olhar no mundo do comércio, dentro da organização de um shopping, vai se dando proximidade. Por quê? Porque no momento que você vai decidir comprar um calçado, sapatos, vão ter várias lojas próximas. Então a chance de você executar aquilo com mais oferta é maior. E quem estiver próximo vai ter uma noção de comportamento de concorrente. E assim vai ser para lanchonete, restaurante e todo segmento. São os clusters do varejo, né? Exatamente, cluster. Eu gosto de usar palavras. Eu gosto dessas palavras que você está usando, Paulo. Eu evito elas um pouquinho, mas eu gosto do cluster. É o nome, não tem o que fazer. Né? Eu gosto B2B, eu gosto. Quando a gente chama os caras técnicos aqui, a gente tem que usar nosso glossário, né? De marqueteiro. Eu gosto. Não, e não tem outra expressão.
Pra Gosto, você vai, cluster. faz avatar também? Opa, Adoro. a brand ICP, persona. né? E o briefing. Se o cara tiver, se você um dia contratar um consultor que não faz briefing, não converse mais com ele. Não, nem a SWOT, né, também. Se chamar de fofa, tá fraco. Não, fofa, pô. E BSC também. Com Nós certeza. vamos fazer BSC, Balance Scorecard. Balance de scorecard. Porque assim você vai poder trabalhar de modo com focos, né? E focos, como é que é uma palavra que eu gosto muito? Que é o CRM também. Você tem que falar bem bonito. É o Customer Relationship Management que você fizer dentro da sua base de segmentação, né? Onde você vai classificar seus clientes e tudo mais. De novo, a gente fala isso brincando, mas são movimentos simples que às vezes a gente faz Perfeito. dentro e isso é muito legal quando você está no mundo do negócio. Eu tive a oportunidade de criar alguns negócios e vê-los desde o comecinho, quando eles nascem com essa preocupação técnica, e o que a gente está falando aqui sobre técnicas, e como isso facilita, quando você tem todo o amparo e o estudo devido. E aí a gente também vê como é fértil o solo do empreendedor, daquele que faz no tranco e barranco mesmo, que também vai lá e joga a semente dele, agoa do jeito que ele tá, ele vai de manhã, vai à tarde, ele erra, ele acerta, mas ele tem aquela força que ninguém mais pode ter, que chama vontade, que a dele supera a técnica. E isso eu falo que é uma coisa muito importante. Você não pode perder a fé junto com a tua técnica, porque ela vai te ajudar. Porque nem todo dia é bonito. Na verdade, tem mais dias cinzas que dias bonitos. Então é você ter a tranquilidade que você sabe o que você está fazendo e você acreditar no que você está fazendo. Tem não sei se vocês gostam de modelos filosóficos, e hoje eu tenho aprendido cada vez mais que é isso que eu levo para o meu cliente. Um pouco de filosofia mesmo, de vida, de negócio. Porque isso faz muita diferença. Mindset. Eu não uso com esse nome, mas você pode chamar de mindset. Eu também não gosto de coaching. É consultor. Né? Orientador e co-criar. Também não uso co-criar. Co-creator. Co-creator, eu tenho pavor de co-creator. Mas a ideia da formulação da filosofia, existe um modelo que ele se enquadra muito no momento social que a gente vive, que chama o estoico, o estoicismo. Que ele busca a razão de si e a razão das ações. A antifragilidade, né? Aí é o Nissim Taleb, né? Que é um outro cara fabuloso, o antifrágil, né? Que também fez um outro, A Lógica do Cisne Negro, se você gosta do Nissim Taleb. Eu gosto desse árabe e gosto de um judeu fabuloso também, que é o Yuval Harari, que tem Homo Deus, Homo Sapiens, né? O Sapiens. São dois livros. Do século XX. E ele tem também 20 dicas para o século XXI. E ele saiu com um novo agora, que a capa é até os bárbaros brigando com o mamute, mas me fugiu o nome agora. Mas a literatura, ela te ajuda muito. Esse posicionamento que você tem como o estoico, de saber que você vai encontrar problemas e que você tem que saber que eles fazem parte. E você não vai ter reações emocionais adversas. Você vai estar preparado para meditações de Marco Aurélio. Encontrar um estúpido ao longo do seu dia, alguém que vai caluniar você ao longo do seu dia, alguém que vai atrapalhar, mas você vai encontrar também alguns momentos bons. Aí você vai nas cartas de Sêneca, que vai te dizer que a felicidade é essa constância, é essa repetição, é a disciplina. Né? Isso vai te gerar felicidade e liberdade. Aí são os estoicos mais famosos. Então, eu trago muito isso. A disciplina para o negócio, ela tem uma relevância, mas o momento criativo e o momento do boom também, daquele cara que tem menos técnica, mas tem vontade, eu respeito muito. E a gente tenta, na hora que a gente entra no negócio, ver o que tem mais latente e não perder isso. Você não pode trazer muita técnica e tirar o intuitivo que levou o cara a chegar onde ele está. Exato. Eu tenho muita cautela nisso aí. Usar o conhecimento do cara que já tá gerindo o negócio, tá dando a cara dele pro negócio, né? É dele, né? Então. E muitos não se enxergam como seu, né? Muitos se enxergam como seu novo emprego. E aí é que tá a diferenciação, que a gente já pegou alguns clientes assim, que ele não enxerga aquilo como sendo
sua empresa, e sim como seu emprego. Então, tem limite, não tá na cabeça dele, mas a gente percebe que tem um limite de crescimento, tem um limite de horas, tem tudo limitado. Essa questão de visão e aí é o que eu te disse, por exemplo, dentro de cada negócio, eu já até fiz uma consulta médica e eu estava conversando isso com a doutora Jéssica. Eu falei, Jéssica, dentro da medicina vai ter médico que só quer ser médico. Vai ter um médico que quer cuidar de outros médicos além do próprio trabalho, porque ele descobriu que ele gosta de gerir equipe. Aí vai ter um outro médico que vai descobrir que ele não quer só isso, ele quer ter a clínica dele e ainda tem outras pessoas trabalhando com ele. E aí vai ter um outro cara que ele é empreendedor, por um acaso fez medicina. Que ele vai ter um negócio da medicina, vai ter um negócio agrário, vai ter uma loja, ele vai ter vários negócios, dentre eles a medicina, que ele exerce com muito amor. E ele vai cobrar possivelmente bem mais caro para quando ele exercer, porque como ele faz com amor, ele faz bem feito. Só que como o tempo dele muda muito, porque ele tem muitas atividades, ele vai precificar de um jeito pela raridade, que é o momento dele exercendo aquilo, e pelo prazer que proporciona. E pela própria visão de negócio, né? De trabalhar um modelo de precificação diferenciado, né? Que aí entra muito, e aí isso de novo vem na filosofia, no seu mindset. É um livro bom também, recomendo. Sim. Mindset, Design Thinking, São Lean, Scrum, né? Agile, se você quiser falar bonito. São metodologias de gestão que facilitam muito o modelo de PDCA, né, também, que traz qualidade. Então tem muita ferramenta legal, que são de simples uso, que não demandam efetivamente de tecnologia, mas aqui a parte mais legal também, Kanban, que seja, os modelos de Toyota, né, os modelos que vieram do controle de qualidade e produção da Toyota e de aumento de eficácia e eficiência, são muito bons e algumas vezes eles já vêm com alguma tecnologia. Você vai ter Trello, vai ter ferramentas que te dão essa visão fácil, que você pode usar com tranquilidade. Ou se você quiser, você faz um quadrão grandão na tua frente, que é o modelo de gestão à vista. E tudo isso, às vezes, você fala pro gestor, você faz? Não. Você conta a meta, como é que você define a meta? Não, a gente define em valor, aí o cara só vende um determinado produto. Não, tem que ser em margem. E aí você vai trazendo, e às vezes, pequenos ajustes dão grandes saltos. E é isso que é o papel, acho que, de um consultor, que vocês fazem isso também. Uhum. Daí quando você fala de estratégia, são nomes bonitos, mas o que a gente faz é dar pitaco no negócio dos outros. Mostrar o que ele não tá vendo. E tem a piada do consultor, né? A gente chega lá no cliente, pede o relógio dele e diz a hora pra ele. E cobra. Às vezes isso acontece. Porque a gente organiza e dá metodologia diferente. E isso é uma coisa boa. Então, eu não sei se vocês são de Porto Velho, eu nem perguntei isso para vocês ali, mas eu imagino que não, porque as faculdades de negócio daqui, eu sinto falta de Porto Velho por ser uma cidade universitária, a gente pouco fala disso. Rondônia é um estado universitário, se a gente olhar o volume de universidades e faculdades que existem em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná, tem muita escola. A gente tem quase nada de pesquisa, muito pouco de investimento em jogos de negócio, interação entre esses grupos de estudo, que poderia ser um lugar interessante. Ainda mais porque o nosso negócio principal é o agro, né? E a gente tem, diferente de outros estados, os nossos municípios são muito fortes. Sim. Então a gente não tem Porto Velho centralizando tudo, como é o Amazonas, que Manaus centraliza tudo, ou no Acre, que Rio Branco centraliza tudo, ou em em Roraima. O nosso modelo do norte, nós temos poucas semelhanças com os outros estados do norte, Rondônia. Rondônia, para mim, é uma extensão do centro-oeste. A gente parece mais com Mato Grosso do Sul, né? Os municípios fortes, e a gente não usa isso para fazer conhecimento. Poderia fazer mais. Eu vejo acho que é Faperon, né? Que é o Fapero? Fapero? Não é Fapera, não é. Fapero do Estado. Não, é o que equivale à Federação do Comércio e Indústria, tem a Federação do Agro também, não tem? Então, Que é o Hélio Lins. Deve ser Faperon. Acho que é Faperon. Eles têm o Sanar. Samar. Não, é Sanar mesmo. Sanar. Que traz muita coisa legal. E eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para isso. Salvo por as cidades que são as maiores, não sei, 5 mais,
que tem característica maior de serviço, as grandes outras são características de produto. Né? Então elas têm que ter esse perfil, ser tratado assim. Aqui não, a gente está no berço esplêndido de Rondônia, né? Que tem serviço, e o serviço é o que é mais legal de vender também, mas ele necessita de um grau de equilíbrio social maior e de um poder de consumo mais elaborado, que a gente já tem. Nós somos um estado rico, nossa renda per capita é boa, né? A gente tem baixíssimo grau de desemprego e muita escola, mas ainda assim tem analfabetismo. Ainda assim, fica, vou usar o termo, nichado. Nichado. Eu gosto disso. Cara, ver um apanhado desse e não pensar, tentar entender o que está acontecendo, na verdade, é quase impossível. Mas Rondônia realmente é muito peculiar. Quando eu vim para aqui em 2018, eu dei uma investigada sobre marketing, e eu pensei, poxa, não tem acho que tinha uma instituição e estava parado ofertando curso de marketing. Porque aqui é direito, medicina e só. É só o que roda aqui. E contabilidade. É o que tem mais forte, vamos dizer assim. Sendo que não existe nada especializado em agro. Não existe... Os cursos de negócio não rodam como deveria. Se bem que agora a FGV chegou, a SAP chegou, né? Com essa educação executiva, isso vai crescer. Então a gente vai ver isso aí talvez nos próximos anos. Mas ainda eu olhei de longe e pensei, poxa, não tem nada de marketing, então vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Ou um ou outro, não tem chance. Porque o nível de consciência era muito baixo daqui, né, em relação a marketing. E aí eu faço a pergunta em si. Naturalmente, todos os negócios iniciam sem planejamento. Até o nosso mesmo, se a gente parar para analisar, a gente não parou, vamos planejar do início ao fim. Como é que você tem enfrentado isso nesse mercado que já tem um nível baixo de consciência de negócio em si? E ainda mais você ofertar um planejamento e mostrar para ele que isso aí é o diferencial do negócio dele. A gente luta contra o fazejamento, né? Que eu brinco muito. Fazejamento, boa. Né? Eu vou fazendo e vamos vendo onde vai dar. É bem interessante como... Primeiro, vamos lá, Aldo, e vocês vão sentir isso tanto quanto eu. Encontrar alguém que valorize que o planejamento é relevante. Porque deu certo 100... Então ele acredita e vai continuar dando certo 100. Uhum. Pode dar certo, a margem de risco é maior, só isso. Eu nunca disse que o planejamento é fundamental e única ferramenta que dá certo. Sim. Eu estou dizendo que ele minimiza teu risco, faz com que teu recurso tenha menos chance de ir embora. Então, ainda assim planejando você tem risco. Você nunca vai zerar o risco. Mas ele te permite ver as opções melhores e, dependendo do volume de valores que esteja se falando, você ser mais assertivo. Você conseguir errar um pouco menos, ou no aparecimento do erro você ter uma reação melhor. E é isso que a gente mostra para o empresário. E tem alguns empresários que já estão com esse nível de conscientização. Eles já querem, eu chamo de profissionalização do mercado. Então a gente percebe que está tendo uma demanda, como você falou, de profissionalização do mercado. Existe uma demanda por cursos, você vê que começam a vir mais palestrantes da área de negócios, sim, mais palestrantes da área de vendas ou de marketing, mais coachings motivacionais. Febracis aqui tem um escritório, sim, né? Porque ele está entendendo que o ser humano é o agente não só de mobilização, mas de transformação nisso daí. Então tá acontecendo, talvez num ritmo que a gente esperasse fosse um pouco mais rápido. Mas por que não é tão rápido? Porque como aqui é solo muito fértil, ainda dá certo assim, desse jeito mais um pouco mais arcaico. Que eu não estou dizendo que é errado, mas ele dá certo. É o nível de maturidade, né, na verdade, dos negócios, né? O cara daqui ele vai começar a olhar mais para isso daí quando ele vai ter experiência com empresas lá de fora, né? Os caras já são acostumados a ter consultores, a ter própria empresa já gerar conhecimentos também, né? Então eu acredito que isso daí é uma etapa de evolução, né? De coisa que você falou. E tem uma parte também interessante. Dependendo do teu tamanho, a normatização de negócio, a questão legal, ela tem menos importância ou mais importância, a formalização disso. Então existe também esse movimento, muita gente pequena e informal. Então isso dá esse amadorismo. Sim. E permite que isso continue. Mas quando você tem que ser profissional, você naturalmente é cobrado disso.
E aí entram as políticas públicas, que a gente não tem como não falar. O sonho do empresário, quando ele percebe política pública, para ele é o governo não atrapalhar. Ele não acredita que o governo sabe ajudar. Que eu também acho bem difícil o governo saber ajudar empresário. Ele não tem o perfil D. Então, possivelmente, a maior ajuda que o Estado dá é ele Não atrapalhar. Não atrapalhar. Deixa o negócio correr aí um pouquinho, que aí depois a gente vai lá, regulamenta, não deixa fazer com que o ilícito se torne algo descontrolado e tal, mas tem essa cautela e tudo mais. Eu tô percebendo que tá segurando o microfone ao contrário, alguma coisa assim, tipo Pablo Marçal, assim? Batendo a mão assim? Não, a cápsula na lateral mesmo. Ah, tá. Eu pensei que tava invertido. Tá. Quer ser diferente, né? Diferenciação. A cápsula dele é aqui. Ele é bom. apontada pra mim. Entendi, não é que eu vi que o filme tá pra lá. Eu tô fazendo uma piada. Eu não resisto. Então, eu falar um pouquinho também de uma coisa que eu gosto muito, Aldo, é política. Né? Eu vejo que a gente está no ano eleitoral e a gente é cheio de expectativa, né, no mundo empresarial, no mundo político, é de que o modelo que esteja gerindo a nossa cidade, gerindo o nosso estado, aqueles que fazem as regras do jogo, que usam o recurso que é pago com imposto, de maneira adequada e que fomente e pavimente esse mundo do negócio. Porque ele sim gera riqueza. Então, a expectativa que a gente tem quando está andando próximo desse mundo é que tenham gestores que percebam isso e a importância disso. Né? E que aqueles que fazem as regras e fiscalizam, aqueles que executam, também estejam imbuídos dessa vontade. Né? Então a gente vê ainda muita gente se lançando nesse universo, mas sem exatamente noção do papel que ele tem como indutor de crescimento, como facilitador de entregas melhores à sociedade. Então e isso me encanta, porque como eu sou daqui, de longa data, sempre que eu vejo esses movimentos políticos, eu gosto de olhar com muita atenção, com muito carinho. Né? E a gente também tem uma trajetória aí de dar além da pitaco nos negócios, Paulo, a gente dá pitaco nos candidatos. Por conhecer essa formação do Estado, conhecer um pouco disso, a gente acredita que é possível. Que também apareçam bons nomes e a gente sempre puder tê-los nas lideranças. A gente vem do histórico crescente, né? Então, que não se cesse isso. Legal. E você tocou num ponto bem interessante, que a gente conversa com alguns empresários aqui, e eles falam que realmente sentem falta de um perfil desse candidato que vai aparecer, que tenha esse olhar para realmente ajudar o empresário, né? Não só... Quando a gente fala ajudar, é não atrapalhar ele, né? Como que você acha que tem que ser o perfil desse candidato aí, tanto nas proporcionais quanto nas majoritárias ali, pensando nesse eleitor empresário? A primeira coisa que eu gosto é daquele que viveu isso, né? Boa. Quem tem essa vivência... A gente teve uma eleição em Porto Velho bem interessante, em que o maior empresário que a gente tinha concorreu. Acho que foi antes de vocês chegarem. Você também veio junto com ele em 2018? Não. Tô desde o início do Estado. Então, eu já tô há 30 anos aqui. Tu lembra daquele cara do seu Mário Português? Sim. Né? Que ele... Polêmico. Tudo é momento, né? Ele falou uma coisa que mais adiante o Hildon falou, mas falou de outra forma e foi visto de outra forma. Em 2016, em 2012, ele falou que a cidade parecia uma favela, que era feia. E isso custou a eleição para ele. Sim. E ele gastou. E em 2016, o Hildon, num discurso, num debate, falou que a cidade era feia. E realmente parecia uma favela. Isso não teve impacto. São momentos. São frases. Política é um negócio muito legal isso aí. A gente já é cheio de mecanismos, de estudos, e às vezes a cabeça do eleitor ela é muito diferente do que às vezes a gente planeja. E ele disse isso e não teve impacto. E aí a gente vê a cidade em alguns pontos que eram bem dramáticos na época, o Trevo do Roque, aquela região da entrada de Porto Velho, muito feia mesmo, alagadiça. Esse alagadiço também é um processo que aí vai dizer, é um processo do prefeito, é um problema do prefeito. Não, isso existe há anos, não é uma particularidade de Porto Velho. Qualquer centro urbano
tem esse problema, né, de drenagem, tem esse problema de água, tem o problema de lixo mal alocado, né, de resíduo sólido, da educação da população. E até a gente está falando de centros bons aí, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, são problemas de metrópoles, de gente morando junto. Mas sempre essa expectativa. Você quer um gestor que tenha passado pela vivência que você viveu como empresário. Então você quer alguém que saiba as tuas dores e fale tua língua. Mas não quer dizer que seja só esse cara que entre. Às vezes um cara que consegue fazer esse meio de campo, que conheça as entranhas da máquina pública, também consiga espaço. Por quê? Porque a máquina pública, para um empresário, na hora que ele entra nela, ela é muito complexa. E eu falo isso porque eu tenho essa vivência dupla, né? Eu tenho a vivência no serviço público e tenho a vivência empresarial, e tenho a vivência acadêmica. Isso me dá uma visão de 3 pontos muito legal. Né, de ver às vezes o cenário assim, ó, não é só vontade. A mecânica do setor público, ela tem algumas entranhas ali que você tem que aprender a lidar. Eu chamo de mecanismos de defesa, de não errar, porque como é o dinheiro público, aquele cara que tem muito medo de errar, ele cria tanto mecanismo de defesa que termina não fazendo, né? Porque não, a gente vai fazer porque a lei só diz que é até aqui. E até aqui não tem lei, então se não tem lei... Aí tu fala, mas não tem lei, então pode ir até mais. É um bem maior, é um bem comum, mas aí tem o fiscal que pode interpretar mal, mas o lado de cá também pode ter interesse político, porque um dos fiscais é eleito também, que são os vereadores. E aí todo esse jogo, ele termina sendo nem sempre positivo para o desenvolvimento. Maravilha. E já que a gente está entrando no papo de política, eu faço uma pergunta muito simples. O que você está esperando dessa campanha desse ano? E principalmente atuando como consultor de estratégias políticas nesse caso. Uma campanha vai ser uma campanha bem interessante, né? Porque o cenário de Rondônia, diferente de outras eleições, a gente tem o prefeito da capital alinhado com o governador do estado, né? Isso não era comum. Normalmente são adversários, então a gente tem a primeira diferença. No interior do estado, a gente tem um município de maior expressão, com um prefeito que passou por um momento complexo, mas está na cadeira. A gente tem alguns outros movimentos periféricos com os prefeitos também que tiveram situações ruins. Os prefeitos de reeleição têm muito vínculo com os deputados, isso também está interessante, que não era tão latente isso e ficou mais. Então, o efeito do Estado nos municípios, ele ficou mais presente, diferente das eleições anteriores aqui em Rondônia. Está muito forte isso. Então, eu acredito que vai ser uma eleição com muita interferência do Estado, em todos os aspectos. Então, isso é interessante. Historicamente, o Estado ele tem uma participação de 30% a 35% no que elege de prefeitos. Isso é um dado bem legal, professor João Paulo Viana, eu li seu livro, por isso que eu posso afirmar isso, né? Do histórico de participação de alguns partidos também que tem presença, MDB, o PDT está num momento um pouco diferente, mas ele sempre se apresenta como partido de bases aqui em Rondônia. E então agora a gente vai ter a União Brasil como partido da base do governador, a gente tem o partido da base do presidente da Assembleia, que é ele foi pro Solidariedade, né? Então ele deve ter influência, um grupo de influência dele. Tem o próprio prefeito, que tem um grupo de influência em outros prefeitos, até mesmo estando alinhado com o governador, ele está no PSDB, pelo que eu entendi, saiu do União Brasil, e tem também um grupo que ele atua, né? Então, e ainda tem um grupo natural que sempre esteve em Rondônia, que Rondônia é um estado de centro-direita, mas tem uma esquerda que existe, principalmente na capital, ela é mais forte pelo volume de servidores públicos que a gente tem aqui em Porto Velho. Então ela entra uns 20% do eleitorado e sempre presente também. E lembrando que, como a gente teve um presidente de esquerda, em algum momento a gente já teve um senador do PT, e a gente sucessivamente nunca teve um prefeito de direita em Porto Velho. Então a gente, Porto Velho, por mais que se manifeste com esse perfil de centro-direita, que isso se reforçou mais nas últimas 2 eleições, com a presença do eleitorado evangélico, até então ele não vinha com
com esse perfil. Ele vinha com o perfil dos movimentos sindicais tendo muito espaço. O Sintero, Sinju, os sindicatos como um todo sempre tendo espaço e se mobilizando, né? Então vai ser uma eleição mais aguerrida. A gente tem hoje 3 deputados que têm interesse na nossa capital. A gente tem o deputado Crisóstomo, a gente tem o deputado Fernando Máximo, que tem manifestado olhar para cá, e a gente tem o deputado Maurício com a irmã dele, né, pleiteando a vaga. E aí, nesse primeiro momento, aí a gente tem o primeiro imbróglio, porque o deputado Maurício é da mesma base do deputado Fernando, que é da base mais próxima do governo, foi secretário de Saúde. A gente tem a Mariana, que ficou em segundo lugar com o apoio do governador eleito para o Senado, né? Então, só ali já é um imbróglio razoável. Por outro lado, tem o Vinícius Miguel, que veio de uma eleição do primeira vez de mandato do governador Marco Rocha com a novidade política, com mais de 100 mil votos, e foi se diminuindo aí a expressão dele nas eleições seguintes. Na eleição para prefeito ele não foi para o segundo turno, e na eleição para deputado federal ele também não alçou votos para o mandato, né? Então, mas se apresenta como uma unidade de esquerda. Isso é interessante, né? Porque ele está mobilizando o PT, ele está mobilizando o PSB, o partido que ele está presente, o PSOL, o Rede e o PV, né? Que são partidos que estão formando uma base em torno dele e tem força, respeito, e é o partido do vice-presidente que ele está, e é o partido também que tem a mão do presidente da República, e isso tem valor, porque o PT tem uma história de eleição e de vitórias. Aqui nós já tivemos dois mandatos do prefeito Roberto Sobrinho, Sim. que era um homem desconhecido até então, ficou no segundo mandato, assim como foi o prefeito Hildon. No primeiro mandato não era um nome conhecido. Então Porto Velho tem uma tradição também desses blockbusters, né, dos grandes nomes. Eles nem sempre alçam, só eles funcionam na reeleição, mas sempre eu vejo com olhos atentos à ideia do novo entrante, do inesperado, e não apareceu ainda. O inesperado. Então, dentro do cenário que se mostra, a gente ainda tem um terceiro grupo, que eu não sei para onde vai, que sempre está próximo, que é o grupo do PSD, que tem deputados, tem uma liderança que é expressiva no interior e se movimenta muito bem aqui, que é o Expedito Júnior, que tem se mostrado vivo. Então, talvez ele também equilibre. Temos o Léo Moraes, que foi uma liderança muito bem votada para prefeito, disputou o segundo turno com o Hildon no primeiro mandato, não foi para a eleição do segundo mandato, mas apoiou a Cristiane Lopes, acredito que ajudando ela a chegar no segundo turno. Acreditou que teria bagagem para ser um governador e fez um trabalho bem interessante, alçou mais de 100 mil, ou seja, ele teve mais votos do que ele teve quando candidato a deputado federal, onde ele alçou o patamar de mais votado, com 70 mil votos praticamente, e hoje o Fernando Márcio extrapolou isso, com mais de 80 mil, mas na época foi o mais votado, e veio com mais de 100 mil votos, acho que 120 mil votos, mais ou menos, para governo. Só que também facelou um pouco e hoje faz parte da base do governo, está no Detran, então ele talvez as decisões dele perpassem por esse grupo da Mariana, do Fernando, do governador, tá ali naquele nicho que tem nomes fortes para escolher. Sim. E os outros que estão brigando para aparecer. E ainda temos o presidente da Assembleia, que sempre está dizendo que é daqui, é uma liderança nova, se reforçando. Marcelo Cruz é um cara que vem apresentando um trabalho cadenciado como presidente da Assembleia e como deputado também. Então é um nome que também tem que olhar com muita atenção. A própria Cristiane Lopes também, que já alçou mais de 90 mil votos na eleição passada, também do grupo do União Brasil, né? Então a gente tem um cenário ainda que está muito turbulento. Todo mundo muito junto, né? Do mesmo o que a gente lado. ouve por aí por pesquisas, Paulo e Aldo, é que existe os 3 mais hoje: Fernando, Mariana e Léo. Eles é os que têm apresentado aí. E o Vini também, perdão. Vini, você também está entre os 4 mais aí, sempre aparecendo nas pesquisas.
É, mais ou menos isso aí. Como sempre, o cenário nebuloso até o último momento da entrega da nominata. Sim. E aí outra parte que Aldo, você foi muito legal. As nominatas para vereador. Muitos partidos aí estão se debatendo aí, para quem tem muito vereador na base já tá distribuindo vereador, porque todo mundo quer ter um ou dois, né? Porque esse é o nosso modelo de eleição, ele privilegia o mais votado sempre da legenda. E tem o risco de, se não tiver um puxador que leve 2, 3 vereadores, você ser bem votado, mas ficar de fora. Então é um momento também de muita estratégia e de muita, vamos usar um termo técnico, virada de folha, né? E o pessoal tem um nome horrível que chama, né? Como é que é? Traição partidária, né? Mas é que acontece muito dos grupos se esfacelarem um pouco em função de cada um querer cuidar do seu próprio mandato. Normal. Maravilha, Massoud, nosso tempo está acabando. Eu estou de olho no horário, que você tem hora, que eu sei. Eu tenho uma hora. Eu não sei qual câmera é a hora, eu tenho hora. Quero, antes da gente terminar, perguntar como é que você quer ser lembrado no futuro? Alguém que contribuiu fortemente para o desenvolvimento desse estado e que construiu uma família sólida e que nessa família teve muito amor e esses que conviveram também prosperaram. E os amigos em torno também sintam saudade do convívio. Maravilha, muito bom. A gente também tem uma tradição aqui de pedir que o convidado, para ele entrar pro hall dos convidados, ele deixe uma mensagem, datar e assinar para ir junto no hall lá, e um dia a gente expõe isso em algum lugar aqui. Mas você vai deixar aí essa mensagem ao final, porque você tem hora. Tranquilo. Fica o convite, inclusive, para a gente fazer outros podcasts, outros assuntos, outros temas. De repente, chegar mais próximo da campanha, ou quando definir as nominatas, a gente volta para debater sobre, falar do cenário, falar da PEA, falar do que a gente imagina, falar das pesquisas, falar deles também, não tem problema. A porta está aberta aqui do Resenhas, cara. Maravilha. Eu quero aproveitar o momento, como Semana da Mulher, primeiro, para parabenizar as mulheres que conseguem estar em posições de liderança, mesmo com todas as dificuldades, elas alçaram essas posições. As que estão tentando, que não desistam. Eu sou pai de menina, né? Então eu quero que o mundo seja mais justo, igualitário para ela do que tem sido. E a preocupação que a gente tem aqui nesse estado de Rondônia, ser um estado campeão de violência contra a mulher, que eu queria que isso acabasse. Eu acho que queria que cada um fizesse seu papel de denunciar, de não permitir que isso, e ver isso como realmente uma covardia. Mas parabenizar a todas as mulheres, a minha esposa, a minha mãe, minhas irmãs, que são guerreiras, que estão entregando aí muito mais do que elas são capazes de fazer, que a gente sabe que elas vão além de qualquer expectativa, e eu fico feliz de estar próximo de mulheres tão fortes. Maravilha. E já fica o convite também para sua mãe vir aqui, né? Falar um pouco sobre... Verdade. Mamãe vai fazer por vídeo, porque mamãe lá de Guajará para tirar ela é complicado. Não, a gente vai a Guajará. Temos aí um cara de Guajará, né? Só um? Guajariense, Guajaramirense, Guajarageador. E a mamãe é do Guaraná Aparecida, e a família toda, Celeiro e, né? Vitória Ventos. Estamos aí todo mundo na área. A gente tem já um hall de mulheres aqui, que são Marilene, Jerusa, a própria Alice Heck, do European Vending, também excelente. Depois você assiste esse episódio ali. Inclusive, ela deu uma aula para você comprar. Eu tenho algumas mulheres que eu admiro muito. A doutora Ilma Torinho, que é da Ameron, eu respeito e admiro muito o trabalho que ela faz pela magistratura. Doutora Flávia Chimizo, dentro do Ministério Público também, se mostrando líder, se mostrando a favor de reduzir as desigualdades de gênero, de todos os aspectos. A gente percebe a doutora Tânia, que é uma mulher que briga fortemente aí por essa redução da violência contra a mulher. A doutora Tâmara, que briga contra a corrupção. E eu me vejo cercado de mulheres que são batalhadoras, fora da minha família. Legal. Massa. Maravilha, mas... Fica o convite para a gente fazer novos podcasts, né? Vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a sua participação, esse tempo que você dedica para ajudar a audiência do Resenhas, e espero que tenha bons frutos dessa nossa conversa. Mais alguma pergunta aí? Não, né? Só para a gente ficar alinhado aqui. Mais alguma pergunta aí, vírgula? Não, né? Paulinho, obrigado. Por enquanto não, depois no off, no decorrer dos... depois que terminar o programa dele, a gente
conversa mais. Abraço, senhores. Obrigadão, viu? Estamos juntos. Valeu, Massude. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado, Bill. Valeu, estamos juntos e até o próximo episódio do Resenhas. Abraço.